Tentação é pecado? Tentação é pecado? Não. Jesus foi tentado? Sim. E Jesus tinha pecado? Não. Então, tentação é pecado? Não. Tentação é tentação. E o pecado é o pecado. A tentação quer que a gente comete algum pecado, mas se a gente resiste, não cai na tentação, então a gente não peca. Até temos entre 7 pedidos que nos apresenta Jesus ensinando-nos Pai Nosso, temos lá uma oração que falamos: e não nos deixeis cair em tentação. Pedimos a força de Deus para que não cairmos na tentação, porque a tentação vem, né? A gente não pode cair, não deve cair. Então hoje, neste primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta esta situação de tentação. E nos diz que até próprio Jesus foi tentado, para que ele não faça o que Deus quer, mas faça o que o diabo quer. Porque no fundo das coisas é isso que a tentação quer. Abandona Deus e faça o que o diabo quer. Às vezes da forma muito sutil, às vezes da forma muito escandalosa, que o próprio diabo tenta para que nós faremos coisas absolutamente contrárias a Deus. A primeira tentação. Jesus está com fome, 40 dias não comeu nada, no deserto. Faça que esta pedra se torne pão. Podemos dizer que esta primeira tentação, ela nos apresenta tudo o que é ligado com coisas materiais. Tentação de ter, de possuir, de ganhar, a todo custo, muitas vezes. Não só para suprir a necessidade indispensável para se sustentar. Não. Este gosto, esta vontade, esta tentação de ter, de possuir, mais e mais e mais e mais, o que infelizmente se percebe que muitos, né, estão fazendo. A segunda tentação, que hoje se apresenta no Evangelho, podemos dizer que é tentação de poder. O diabo manifesta para Jesus todos os reinos e declara que tudo pertence a ele. Se Jesus se prostrar diante dele e adorará o diabo, aí que ele pode ganhar tudo isso, porque o diabo disse que ele é dono de todas estas coisas. Poder, vontade de mandar, de todo custo. Nós podemos dizer que no cenário internacional que estamos agora vivenciando, o presidente da Rússia, ele quer poder até acima de muitas vidas, acima de derrubar, vamos dizer assim, a estabilidade do mundo todo, para que ele mostre que ele tem poder, ele quer mostrar poder. Isso é no nível, né, assim, maior, mas muitas vezes isso acontece na própria família, no próprio negócio, que a pessoa que ganha alguma possibilidade de mandar, né, faça disso como se fosse algo mais importante da vida. E terceira tentação, eu chamo uma tentação para crer ao ponto de desafiar a Deus. O diabo leva Jesus para um alto pináculo do templo e
tenta para que ele se joga, se lança no precipício. Deus vai te cuidar. Você acredita nele, então faça isso. Fé a ponto de desafiar a Deus. Veja como são tentações diferenciadas que a liturgia de hoje nos apresenta como tentações que próprio Jesus tinha que enfrentar. E você vê, em todas estas tentações, Jesus vence com a palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus dentro de si, vivendo a sua vida movido pela palavra de Deus, Jesus tem força para derrubar tentação com a palavra de Deus. E como a palavra de Deus mesma disse, ela tem poder como espada de 2 gumes para derrubar as tentações. Mas a liturgia de hoje nos apresenta outras coisas que nós devemos utilizar, além da palavra de Deus, para não cairmos em tentações, para tenhamos força de se opor às tentações. O que nos fala a primeira leitura? Prestaram atenção? A primeira leitura nos fala sobre dízimo. Sobre dízimo. Deus te deu liberdade, te tirou do Egito, te implantou num país onde corre leite e mel. Você tem o que você precisa para a sua sobrevivência. Disso você faz oferta para Deus. Nós chamamos isso de dízimo. Deus me deu, então eu reparto para que as coisas de Deus no meu país, na minha nação, na minha cidade possa prosperar. E a 10ª parte de tudo o que eu ganhei pela bondade e misericórdia de Deus, eu trago para o altar e entrego ao sacerdote, como diz a primeira leitura. Gente, o dízimo, no meu ver, através da liturgia que se hoje apresenta para nós, é um remédio contra esta vontade de ter, de possuir, de ganhar. Deus me deu inteligência que eu posso ganhar, mas me deu não só para mim, para repartir, para partilhar, e principalmente para que a fé, a religião, conhecimento de Deus possa estar presente no meio de nós. Então eu levo para o templo o dízimo, 10ª parte de tudo o que ganhei e deposito diante do altar, para não ser dominado por esta vontade de ter. É muito importante, gente, o que nos apresenta hoje a liturgia. Fala-nos que para lutar contra esta muito forte presente dentro de nós, vontade de ganhar, de ter mais e mais e mais, é o dízimo. Vocês são dizimistas? Vocês são dizimistas? Olha bem, viu? Isso é coisa da nossa religião, desde o Antigo Testamento. Agora, todas as tentações são vencidas pelo correto cultivo da fé. Vocês perceberam uma frase da segunda leitura? Esta frase está com versículo 11. A frase que me toca e também fala sobre a luta contra tentações é esta: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Todo aquele que nele crê não ficará confundido. Gente, esta palavra confundido é muito importante, viu?
Como nós hoje somos confundidos através da rede social, através de WhatsApp, Facebook, onde se coloca fake news, né? Informações falsas, e nós achamos que são corretas, e muitas vezes temos grande confusão, porque de um lado, na igreja ouço isso, de outro lado, na televisão ouço aquilo, na Facebook ouço outra coisa, fica confundido. Gente, nós somos hoje muito confundidos. Onde está a verdade? Onde é aquela pessoa que eu devo seguir? Que ela está correta? Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Isso disse Paulo na sua carta aos Romanos, implorando para as pessoas creiam, mas creiam sem reserva. Cuidem para crer da forma como Jesus ensina, quer que nós creiamos. Gente, isso é grande arma para não cair em tentação. Cultivo da verdadeira fé, para que não sejamos confundidos. Gente, a tentação, ela quer confundir a gente. Ela nos apresenta mal como algo bom. A tentação nos apresenta a coisa errada como uma coisa certa. Ela cria confusão na nossa mente. Por isso a tentação é algo tão perigoso para a nossa caminhada da fé. Por isso, cultivar a verdadeira fé em Jesus é algo realmente sem nenhuma razão de deixar para lá. Temos que realmente cultivar a verdadeira fé. E veja, o que nós podemos apontar para não se demorar muito no cultivo da verdadeira fé? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. A tentação quer que eu faça aquilo. Isso é o que ele quer, o que a tentação quer. Conforme a vontade de Deus? Não é. Então eu não faço. Então a coisa não é do diabo, é do Espírito Santo, eu faço. Para não ser confundido, sempre olhar a fé como a grande necessidade de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o fundamento, é essencial da nossa fé, para que ela seja cultivada. E tem uma coisa curiosa que nós podemos e devemos apontar para leituras do Evangelho de hoje. Vocês perceberam que aonde tem coisas de Deus, muito próximo está o diabo? O diabo está muito próximo das coisas de Deus? Olha o Evangelho de hoje. Logo no começo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. E logo depois, ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Guiado pelo Espírito para o deserto. E lá tentado pelo diabo. Como é incrível que próximo das coisas de Deus sempre se apresenta mexendo com seu rabinho o diabo. Sempre. Sempre. Por isso, meus queridos, grande vigilância para não cair em tentações.
Quando a gente reflete essas leituras que a igreja, neste primeiro domingo da Quaresma, nos apresenta, eu ainda penso que, olhando para estas tentações, nós devemos ver elas daquele jeito. A primeira tentação, ela tenta a parte carnal do nosso ser. A segunda tentação, ela quer atingir a parte intelectual do nosso ser. Poder, importante, fama. A terceira tentação é mais perigosa, porque ela apresenta questões espirituais. Você crê? Deus tem que te dar. Fala para Ele. Ele tem que te curar. Não precisa andar com máscara. Não precisa usar álcool. Não precisa se cuidar para a distância. Deus vai cuidar, você não vai pegar coronavírus, não. Fé da forma errada. Fé vista como Deus está ao meu serviço. Ele vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero. São tentações muito profundas que muitas vezes levam as pessoas a fazer o que o diabo quer e não o que Deus quer. Queridos, vamos lutar para cultivar a verdadeira fé. Veja que isso, em primeiro lugar, nos apresenta a liturgia da palavra neste domingo. Cultivar a fé. E cultivar a fé é fazer a vontade de Deus. E não esquece dízimo, viu? Não esquece dízimo. Dízimo ajuda muito na luta para não se envolver desta ideia frenética de ter, de possuir. Ter sempre uma sadia distância das coisas que, quem sabe, pela vontade de Deus eu tenho. Amém.